Você já está treinando há algum tempo ou está começando a treinar e está buscando conteúdos na internet ou livros específicos sobre treinamento, sobre corrida ou aquilo que você deseja fazer e não sabe onde procurar ou não encontra isso de maneira fácil? Eu sou o Daniel de Oliveira, o único brasileiro a fazer o Double Deck Ironman, recordista pan-americano e terceiro melhor do mundo. Assista esse vídeo até o final. A questão de conteúdo específico sobre aquilo que você deseja fazer, seja lá o que for, e, por exemplo, vamos usar o exemplo do esporte, é que não precisa ser sobre esporte. Porque o objetivo do esporte é que você tenha uma vida melhor. Você não treina, você não vive para poder ter um desempenho melhor no esporte. Você faz o esporte para ter um desempenho melhor na vida. Esse deve ser o princípio básico de tudo. E o conteúdo vai estar sempre à tua disposição, onde quer que você esteja, quando você estiver lúcido, quando você estiver acordado e pronto para ver aquilo. Tem uma máxima que eu gosto muito, que é: quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. E isso é absoluto. E o mestre pode ser uma pessoa, mas ele pode ser uma situação, ou qualquer coisa que você possa observar. E quando você está acordado, você vai ver grandeza e significado em todas as partes, em várias situações, em eventos, em circunstâncias. Porque a beleza depende mais dos teus olhos do que do objeto observado. E quando você está acordado e está desperto, você consegue enxergar isso com nitidez. Por exemplo, para encontrar conhecimento, informação, inspiração para que você seja capaz de realizar um grande desafio. Claro, você pode buscar livros de especialista, pode fazer cursos mais aprimorados e mais elaborados, mas você pode assistir um desenho animado, por exemplo. Quem nunca se inspirou com a evolução e a transformação do Kung Fu Panda no Dragão Guerreiro, por exemplo? Todo mundo conhece essa história. Só que você consegue relacionar aquele comportamento, aquela paixão, aquela vontade de se transformar em algo extraordinário com a tua vida? Quantas vezes você teve um desejo de se transformar, de conquistar, de realizar algo magnífico e ninguém acreditava em você, você não sabia por onde começar, as pessoas riam de você, te ridicularizavam, tentando te afastar daquilo que você tanto desejava, que é mais ou menos o enredo da animação do Kung Fu Panda. E se você, por exemplo, assistir um desenho desse, que é muito divertido, mas assistir com um olhar de lucidez, realmente com a mente e a consciência desperta, você pode aprender coisas sobre você mesmo que talvez você nunca tenha se dado conta. Por exemplo, nessa história do Kung Fu Panda, vou dar um spoiler sobre o filme. Se você não assistiu, então vai assistir e depois você vem ouvir o que eu estou falando, beleza? Combinado? Tinha o Kung Fu Panda, que era um panda, que era filho de um pato que tinha uma loja de macarrão. E esse Kung Fu Panda, ele não queria ter a vida do pai dele de ficar vendendo macarrão. Ele queria ser um mestre de Kung Fu, um mestre de artes marciais. E existia na cidade onde ele morava os cinco incríveis, os cinco mestres, não lembro agora. Que eram a tigresa, que era o louva-a-Deus, o macaco, a víbora e a garça. E ele tinha os bonequinhos dele, tudo. Era como os bonequinhos dos Vingadores, por exemplo. E ele brincava com os bonequinhos e ficava brincando que ele poderia um dia ser um mestre e tal. E até que num belo dia, eles anunciam que o grande mestre, que era o mestre Oogway, que era uma tartaruga, ele ia apresentar aquele que seria o Dragão Guerreiro. O Dragão Guerreiro seria a figura messiânica que traria a paz para o vale onde eles moravam. E aí a cidade toda queria participar desse evento para ver quem ia ser o Dragão Guerreiro, e imaginava que seria um dos 5 poderosos ali, que já eram os grandes mestres. E aí o Panda, ele quer ver isso mais do que tudo, e ele vai lá para assistir essa cerimônia. E aí o pai dele: você vai no templo assistir a cerimônia? Sim, eu vou. Então espera. Aí ele acha que o pai ia impedir, ele vai lá e ele dá uma barraquinha de macarrão para ele levar para vender no templo. Enfim, e aí ele vai todo contrariado e tal. E aí ele não consegue, ele chega atrasado, porque tinha que subir uma escada gigantesca, e ele não consegue entrar no templo no horário certo, e ele fica do lado de fora. A cerimônia acontecendo, ele vê os fogos e tal, e ele ali do lado de fora.
E ele começa a fazer de tudo para conseguir entrar, enfim. E aí, na hora que o mestre vai apontar para aquele que seria o dragão guerreiro, ele, depois de várias estripulias para conseguir entrar, ele entra e ele cai do muro e cai no chão. E quando ele cai no chão e abre o olho, o mestre está apontando para ele. E aí tá os 5 poderosos e eles ainda dizem, desculpa mestre, o senhor está apontando para mim? Aí não, ele aí é um panda, o dragão guerreiro, ele nem sabe sobre Kung Fu, esse vai ser o dragão guerreiro. E aí todo mundo fica perplexo, porque ele nem artista marcial era, e enfim. E com isso, dos 5 poderosos tentam demonstrar que ele não era digno de estar ali, porque ele não poderia, ele não merecia, porque ele não sabia. E o próprio mestre, que seria aquele responsável pelo treinamento dele para que ele atingisse o objetivo de descobrir, despertar essa força interna de dragão guerreiro, começa a ficar contrariado e acha que o mestre que elegeu ele como dragão guerreiro estava errado, equivocado. E aí ele tenta conversar com o mestre, não, mas ele é um panda, ele não pode ser o dragão guerreiro. Como que um panda balofo vai ser o dragão guerreiro? Ele nunca vai se tornar um dragão guerreiro. E aí o mestre supremo lá, o Tartaruga, fala, talvez ele possa, se você mostrar um caminho e trabalhar com ele como ele precisa ser trabalhado. E aí o mestre não consegue entender aquilo. E aí ele diz, não, mas ele nunca será. E aí o mestre supremo diz, você está muito preocupado com o que ele foi e com o que ele será. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e é por isso que se chama presente. E aí o mestre todo contrariado vai lá tentar treinar ele, e não dá. E aí até que ele percebe que, poxa, não levo jeito para isso mesmo, não consigo, e ele pensa em ir embora. E aí o mestre Oogway chama o mestre Shifu para uma última conversa e pede para ele treinar o dragão, o Kung Fu Panda, e transformar ele no dragão guerreiro, porque ele precisa ir embora. E aí ele diz que pede para o mestre Shifu prometer que ele vai treinar, que ele vai tentar pelo menos treinar ele. E aí ele é contrariado, ele aceita que vai treinar, e aí nisso o mestre Oogway, que é o tartaruga, ele se transforma em luz e transcende e vai embora. E aí dessa forma ele convence o mestre Shifu a treinar o Kung Fu Panda. E aí o panda estava indo embora porque ninguém gostava dele, ele via que ele realmente não levava jeito, e aí ele volta e o mestre vai lá e para ele, impede ele de ir embora. Aí o panda fala para o mestre, o único motivo de eu querer ser um grande mestre era porque eu acreditava que essa seria a única maneira de eu deixar de ser eu mesmo. E se alguém pudesse me fazer não ser mais eu, esse alguém era o senhor, que é o grande mestre, mas nem o senhor é capaz de fazer isso. O senhor nunca vai me fazer ser como os cinco mestres. Aí ele diz, exatamente, eu não posso te fazer ser como eles, mas posso fazer você ser como você. Aí ele não entende, aí o mestre vai lá e leva ele para uma caminhada, e onde durante essa caminhada ele faz com que ele perceba que manifestar os atributos internos que ele tem era tudo o que um indivíduo precisa para se tornar um grande mestre. Porque a força nunca esteve fora, a força e a habilidade sempre esteve dentro de cada um, ela está dentro de todos nós. Só que a gente duvida. Porque todo mundo sempre riu da gente quando a gente tinha um grande sonho. As pessoas nunca acreditam de verdade que você, sendo uma pessoa comum, pode realizar um grande feito. Mas quando você acredita em você mesmo, porque quando você acredita nos teus atributos internos, naquilo que faz com que você seja você mesmo, então você descobre que você não precisa se transformar em algo novo, você precisa manifestar aquilo que você já tem. Por exemplo, o que eles mostram no desenho é que o panda ele fazia coisas muito absurdas para conseguir comida, por exemplo. Se ele tivesse que escalar alguma coisa para pegar uma comida, ele conseguia fazer aquilo com facilidade. Mas se fosse um treinamento físico, que ele tivesse que escalar alguma coisa e ele não conseguisse ver um propósito realmente significativo, ele não conseguia. E a gente é assim, não é assim? Quando você não tem um objetivo muito específico, alguma coisa muito valiosa para você não consegue ter energia, força, convicção suficiente para alcançar aquilo. Mas quando o teu objetivo é muito nobre para você, ou te
dá uma perspectiva de conquista muito grande, então você manifesta o que for necessário para poder fazer aquilo. E esse é o grande ensinamento que esse desenho tem, né? Cara, é um desenho, ele é direcionado para a criança. E essa abordagem de você encontrar os teus atributos internos para poder realizar aquilo que você deseja da melhor forma e não só não ter sofrimento no caminho, mas poder fazer aquilo com excelência. E nesse desenho fica muito claro, assim, porque aí para ele aprender a lutar, por exemplo, ele dá uma tigela de bolinhos de arroz, se não me engano, não lembro, os bolinhos chineses pro panda, e quando o panda vai pegar, ele sempre tira o bolinho da mão dele. Então ele tem que se esforçar para conquistar o bolinho. E eles começam a lutar, e cada vez que o panda perde, o mestre vai lá e come um bolinho, até que no final sobra um bolinho só. E eles fazem uma luta muito ninja para conseguir lutar por aquele bolinho, e o panda vence e fica com o bolinho. E em vez de comer, ele diz, agora eu perdi a fome. E aí ele estava pronto. E aí nisso vem um grande inimigo, que é um ex-discípulo do mestre, que estava preso. E tem uma parte bem legal, porque ele estava preso numa prisão de segurança máxima, e o mestre, aquele mestre que transcendeu, ele tinha dito para o mestre Shifu, você precisa transformar ele no dragão guerreiro, porque o Tai Lung, que era o antigo discípulo, ele ia voltar para o vale, e quando ele voltasse ele ia acabar com tudo, e só o dragão guerreiro ia ser capaz de impedir ele de destruir tudo. E aí o mestre diz, não, ele não vai escapar, porque ele está preso num lugar de segurança máxima, e ele pega um ganso para ir lá, que era como se fosse um soldado, para ir lá nesse presídio e dizer, reforcem a guarda e garantam que não tem como escapar. Só que já não tinha como escapar. E aí o mestre ainda fala assim, cuidado, porque às vezes encontramos o nosso destino com a maneira que usamos para detê-lo. E aí, por ele ter mandado esse ganso ir lá e verificar a segurança da cadeia, esse ganso deixa cair uma pena, e essa pena cai onde o prisioneiro estava, e o prisioneiro consegue pegar essa pena e abrir os cadeados e fugir, e vai lá e destrói e arrebenta todo mundo e volta para o vale. Ou seja, se o mestre não tivesse mandado o mensageiro até lá, ele nunca ia ter a pena, porque foi responsável para que ele escapasse. E a gente faz isso o tempo inteiro. Isso é um pouco mais complexo de perceber isso, você precisa estar um pouco mais acordado para conseguir perceber quantas vezes você já fez isso, de que você não queria que acontecesse alguma coisa e o que acontecia era justamente aquilo que você estava lutando contra. Então, ou seja, você busca aquilo que você não deseja. A frase suprema, que eu falo sempre, as coisas só existem quando você olha para elas. Até que você olhe para aquilo é invisível para você. No momento que você olhou, aquilo ficou óbvio. Então, por exemplo, se eu não quero passar mal na corrida, a chance de você passar mal é muito grande, porque você criou a perspectiva do mal. Mas se você, ao invés disso, pensasse, eu quero correr e correr bem, eu quero ser rápido e ainda ter uma sensação muito prazerosa, muito feliz. Então é isso que vai acontecer. A tua atenção estava no prazer, na corrida boa e na felicidade. Mas se você pensa, eu não quero isso, eu não quero aquilo, é isso que você está criando. Porque você botou a tua atenção na negatividade, não na positividade. Entendeu? Entendeu? Deu para entender isso? E dando continuidade na história, o Tai Lung, que era o antigo discípulo, que era o discípulo malvado, ele vai para o vale e ele ouviu a notícia do dragão guerreiro. E ele sempre quis ser o dragão guerreiro, só que ele foi banido. E aí ele volta e eles pensam assim, cara, não tem como, ele estava vindo para cá, e aí o mestre sabia que o panda não estava pronto para enfrentar o Tai Lung, e ele decide ficar para enfrentar o antigo discípulo e manda todo mundo fugir do vale. E com a ideia do dragão guerreiro existia um pergaminho que chamava Pergaminho do Dragão, que só o dragão guerreiro ia poder ver sentido naquela informação do pergaminho. Então o mestre Shifu, no ato de desespero, ele pega o pergaminho do dragão e dá para o panda. E aí quando o panda abre o pergaminho, não tem nada escrito. É uma folha, como um papel de presente que brilha assim e tal, e ficava refletindo as coisas. E aí ele olha e pensa, poxa, o mestre Oogway, que é o que criou o pergaminho do dragão, era louco, né? Então ele fez isso e era uma bobagem. E aí o panda
vai junto com os outros, todo mundo fugindo do vale, e o mestre Shifu fica para enfrentar o inimigo. E aí o panda encontra o pai dele, e aí para fugir do vale junto com o pai, e aí ele vê que o panda estava muito triste, porque não deu certo esse negócio de dragão guerreiro, e o pai dele diz assim, para poder te alegrar, eu vou contar o meu segredo para você. Eu vou te contar o segredo da sopa do ingrediente secreto, que era a sopa que ele mais vendia, sopa de macarrão que ele mais vendia. E, você vai me contar o segredo? Puxa, e qual é? O segredo da sopa do ingrediente secreto é nada. Aí ele, como assim nada? É a melhor sopa. E o pai dele conclui, para que uma coisa seja especial, você só precisa acreditar que ela é especial. E aí, até me arrepia quando estou falando disso. Porque aí ele lembra do pergaminho do dragão. Que o pergaminho não ia mostrar quem era o dragão. Aquele que teve o direito de pegar o pergaminho é porque ele era o dragão. E aí ele lembra que ele olhou o próprio reflexo do pergaminho. E aí ele, puxa, eu sou o dragão guerreiro, porque ele ganhou o direito do pergaminho. Muito legal. E aí ele agradece o pai dele e volta, e ele vai lá pro templo para ajudar o mestre Shifu a deter o inimigo. E quando ele chega lá, o mestre Shifu tinha acabado de ser derrotado. E aí ele chega e o inimigo olha e ele diz, eu sou o dragão guerreiro e eu vim acabar com você. E ele diz, você é um panda. Você vai fazer o quê? Você vai sentar em mim? Você vai rolar? Ele não consegue acreditar que um panda tinha coragem de desafiar ele. Aí ele, eu sei. E aí ele diz, mas eu peguei o jeito. E agora eu vou acabar com você. E aí eles começam a lutar. E aí, surpreendentemente, todos os golpes que o inimigo, que era tão poderoso, faz contra o panda, acaba voltando contra ele. E eles vão lutando e o inimigo poderoso não consegue fazer nada para machucar o panda. E aí ele usa dos treinamentos onde ele via os bolinhos para poder fazer movimentos espetaculares, escalar e fazer grandes saltos, e ele usa isso a favor dele. E dá super certo. E aí quando o inimigo já está todo cansado, ele fala, não é possível, eu não posso perder para um panda, não posso perder, e ele não aceita. E aí ele mostra, tipo, você está muito preocupado com o que você foi e com o que você será, e você devia estar no momento presente. E aí o panda vai lá e acaba com ele com muita facilidade. E vence a luta, e aí ele vira e ganha o título de dragão guerreiro sem ter precisado fazer nada de extraordinário. Ele simplesmente manifestou a essência dele, que era a alegria, a extroversão, e foi perfeito. E isso é um atributo, são habilidades que a gente pode fazer sempre. Até, por exemplo, a habilidade de perceber essa filosofia, esse conhecimento dentro de um desenho. Isso é uma habilidade que todo mundo tem para fazer, só que você tem que estar de olhos abertos para poder enxergar aquilo que a maioria não é capaz de ver. O objetivo supremo de desenvolver a consciência acima de qualquer outra habilidade é para que você seja capaz de ver portas e janelas onde antes você só via paredes. Esse é o grande objetivo. As coisas só existem quando você olha para elas. Então, para que você tem olhado? Para o que você tem olhado? Você tem olhado para o mal? Você tem olhado para a destruição e para o caos? Ou você tem olhado para a criação e para a felicidade, para o objetivo? Onde está a tua atenção, lá vai estar a tua energia. Sempre, sempre. Você está usando a tua energia para fazer o quê? Está usando desenhos e filmes, séries e entretenimento para matar o tempo ou para aproveitar o tempo? Uma das habilidades que eu tenho é de usar todo o entretenimento, não só como entretenimento, mas como estudo. Se eu posso assistir um desenho e tirar um ensinamento que pode me melhorar como pessoa ou me dar alguma outra percepção sobre as coisas que eu já faço, então isso se transformou em um objeto de estudo, até como um treinamento, para que você se torne o melhor que você pode ser. São coisas extremamente simples e que estão ao alcance de todo mundo, mas que se você não praticar, se você não observar, se você não experienciar isso que você aprendeu, você está desperdiçando o teu tempo. Então, cada vez que você assiste, por exemplo, se você vai maratonar uma série,
sei lá, são episódio, uma série tranquila de ver, de episódios de 20 minutos e só tem 2 temporadas e cada temporada tem 10 episódios, por exemplo. Você assistiu o primeiro episódio de 20 minutos e você nunca deveria ir para o segundo episódio sem ter digerido o primeiro. Porque acabou, 20 minutos da série. O que você aprendeu com essa série? Tipo, por que foi relevante? A série foi legal. Por que foi legal? Tu consegue fazer alguma analogia com a tua vida, com o teu comportamento, com alguém que você conhece? Tem alguma coisa ali que pode acrescentar algo, que pode te melhorar como pessoa, como indivíduo, como cidadão? De alguma forma? Eu consegui fazer vários apontamentos a respeito disso. Ok, legal. Agora sim vai para o segundo episódio. Se você assistir a temporada inteira, 10 episódios de 20 minutos de uma pegada só. E depois, cara, quando você estiver lá no 8º episódio, você nem vai lembrar direito o que aconteceu. Tu pode até lembrar da história, do personagem, o que o personagem fez, mas do aprendizado que você poderia ter acrescentado para a tua vida, isso normalmente passa desapercebido. E aí você desperdiçou o tempo. Você usou aquilo ali como um anestésico e você não criou nada a partir daquilo. Foi simplesmente um entorpecente. E eu acho que a vida é curta demais para a gente desperdiçar o tempo dessa forma. Se você vai gastar 2 horas da tua vida para olhar para alguma coisa, que seja para alguma coisa que melhora a tua condição como ser humano, a tua condição como pessoa no mundo que você vive. Por exemplo, ouvir esse vídeo agora. Se as coisas que eu estou falando não fazem sentido para você, não faz sentido você continuar assistindo. Mas se o que eu estou falando faz sentido, você percebe que são coisas que você pode usar na tua vida para ter uma vida melhor ou para melhorar a vida das pessoas ao teu redor, não vale a pena você ouvir isso, absorver e compartilhar para outras pessoas e mostrar que outras pessoas precisam sentir aquilo que você está sentindo nesse momento? Então é dessa forma que a gente cria um mundo melhor, que a gente cria uma vida melhor, circunstâncias melhores, e a gente para de ser um ser reclamador que sabe apontar o dedo para todo mundo e começa a perceber o que tem dentro da gente que pode ser melhorado, modificado, transformado e aprimorado de uma forma infinita e constante para sempre. E ainda sobre Kung Fu Panda, foram feitos 3 filmes. Esse primeiro filme fala sobre a percepção dos atributos internos e a importância de você acreditar naquilo que você tem para poder se tornar o melhor que você é capaz de ser e que você perceba que você realmente tem poder de ação. Aí eles fizeram o segundo filme. No segundo filme, a conclusão e a percepção suprema de que assim, você deve lembrar do teu passado, porque assim você é capaz de honrar o teu passado e a tua história. Mas você não deve viver no passado. O passado te transformou na pessoa que você é hoje. E você sempre vai ser grato pela tua história, por mais bonita ou mais feia que ela possa ser. Porque se não fosse ela, você não estaria onde você está hoje e não seria a pessoa que você é hoje. E no terceiro filme, eles deixam muito explícito o poder da conectividade e da relevância que tem entre você mandar uma mensagem positiva para as pessoas, que um fator absurdamente importante que existe na conectividade é que quando você lembra de uma pessoa que você ama de uma forma genuína, a pessoa sempre vai sentir que alguém está pensando nela, ou manifestando, ou mandando uma mensagem, uma energia para ela de força, de poder, de positividade. Então, por exemplo, se você tem um ente querido, alguém que você ama, que está do outro lado do mundo e está passando por dificuldade, e você lembra dessa pessoa com alegria, com amor, essa pessoa vai sentir essa energia de alegria, de amor, e vai se sentir mais forte e mais curada. Por causa da tua intenção. E esse é um motivo gigante e extremamente relevante de você sempre mandar mensagens positivas para as pessoas que você ama. Porque dessa forma, com mensagens positivas, com positividade, você cura e fortalece as pessoas. E não importa a distância que elas estejam. Não existe tempo e espaço para energia. Você pode se conectar com o mundo todo, talvez até com o universo, quando você está alinhado com esse sentimento genuíno de amor e de felicidade, por exemplo. Então, essa trilogia do Kung Fu Panda, ela exige
uma evolução de consciência e de percepção. Cada filme ficou um pouco mais profundo, e se você olhar de forma superficial para um filme profundo, você não vai enxergar nada. Então você precisa olhar com profundidade para as coisas profundas. Diferente dessa era que a gente vive, onde as pessoas são altamente profundas em assuntos superficiais e extremamente superficiais em assuntos profundos. A gente precisa de profundidade com aquilo que é profundo e precisa de superficialidade com aquilo que é superficial. E aí você vai aproveitar muito melhor o teu tempo. E outra referência que eu gosto muito, que é de livro, né, referência literária, é A Biologia da Crença, o livro do Bruce Lipton. Bruce Lipton, né? Como chá, não Bruce Lee, Bruce Lipton. Eu indico esse livro, apesar de ser escrito por um biólogo, né, ele é altamente congruente com as coisas que eu falo. Muita gente ouve as minhas loucuras e diz assim, mas ele não tem embasamento teórico para fazer isso. Não é que eu não tenho, é que não existe muitos livros falando exatamente sobre essas coisas. Estou falando de algo que é muito... experimentado. Eu experimento e falo sobre as minhas experiências, percepções sobre as minhas experiências. Eu não estou falando sobre verdades absolutas e eu não quero vender uma verdade absoluta para você. Eu quero que você encontre a tua verdade absoluta. Mas o Bruce Lipton, ele pegou vários estudos de casos e várias pessoas que ele já acompanhou e mostrou resultados muito parecidos com os que eu tenho e com as percepções que eu tenho, mas de forma mais científica e direcionada, e muitos ligados com casos médicos, né? Então, por isso vale muito a pena. Porque, assim, dizer que você acreditar nos seus atributos internos, você vai ficar mais forte, ok. Mas, por exemplo, se você tem uma lesão de joelho e você acredita que você pode curar essa lesão de joelho pensando positivamente, já não parece absurdo demais? E existem muitos casos que isso realmente aconteceu, e acontecem sempre. Todo mundo conhece alguém que já fez alguma coisa que era considerada impossível, não é verdade? Eu conheço muitas pessoas, tenho vários cases de sucesso de que transformaram algo absurdo, que já tinham sido desacreditado por médicos, por treinadores, até pelos amigos, e a pessoa foi capaz de transcender aquilo e ter um resultado inexplicável. E não é porque você não pode explicar que a questão é inexplicável. Isso precisa ser bem entendido. Só porque você não conhece, não quer dizer que não exista. E eu adoro isso, porque quando você acredita em alguma coisa e você tem a oportunidade de transcender aquela coisa, é maravilhoso. E o Bruce Lipton, nesse livro, Biologia da Crença, ele explica isso de forma muito bem detalhada e muito bem explicada e embasada. Então vale a pena. Só que não é um livro simples de ler, não é uma linguagem tão confortável. Eu adorei, li ele acho que em menos de uma semana e acho fantástico. Mas muita gente começa a ler e diz que é chato e que é maçante e que é muito técnico. Eu não acho que seja muito técnico e nem acho que seja maçante. Porque o conhecimento, por exemplo, se é um conhecimento que vai melhorar a tua vida, vale a pena passar pela chatice e pela dificuldade de termos técnicos, não vale? Quanto aprender e desenvolver esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade é relevante para você? Eu comparo com, por exemplo, você vai estudar alguma coisa que seja difícil para aprender alguma coisa que é realmente relevante para a tua vida, então vale a pena você passar por essa dificuldade. Da mesma forma que você deseja correr uma maratona e você não quer ficar ofegante, não quer sentir dor muscular, não quer suar, quer dizer que você é incongruente com aquilo que você deseja, ou pelo menos que você diz que deseja. Você precisa ser sincero em relação aos teus desejos, senão você não vai ter resultado. Um caso que eu sempre conto que vale a pena, que ele explica muito sobre o poder da intenção e na modificação da tua biologia como indivíduo, foi no início de 2020, 19 de janeiro de 2020, eu caí de bicicleta, bati num poste, caí de costas no chão e quebrei minha escápula no meio, uma fratura completa de escápula. E os médicos disseram que eu precisaria de 6 semanas imobilizado, e me receitaram um monte de antibiótico, analgésico e remédios horríveis, e eu fiquei 3 dias imobilizado. Eles me disseram que eu precisaria de 6 semanas para depois de 6 semanas começar a fazer fisioterapia, e aí para depois, quando for liberado da fisioterapia, poder retomar os treinos
mesmo. Só que a problemática é que 3 semanas do dia do meu acidente eu tinha uma maratona para fazer, maratona de Miami. E eu falei pro médico, não, daqui 3 semanas eu tenho uma maratona. E o médico falou, essa maratona tu esquece. Eu falei, daqui 5 semanas eu tenho um triatlon. Aí ele falou, 5 semanas um triatlon? Não tem como, porque você não vai ter treinado e é impossível você fazer um movimento de rotação de ombro com 5 semanas depois dessa fratura. E aí eu pensei, bom, é uma grande oportunidade que eu tenho para botar em prática aquilo que eu acredito. E eu fiquei imobilizado 3 dias e seguindo a prescrição médica e pensando, cara, eu posso transcender, eu posso ser melhor, eu posso ser melhor. Depois de 3 dias eu não tomei nenhum medicamento e soltei o meu braço. Tirei da tipoia e soltei. Estender o braço doía muito, eu sentia latejando assim e eu estava todo torto, né? Todo tensionado, todo errado. Eu tinha que dormir sentado de tanta dor, eu não conseguia fazer a rotação, eu não conseguia sentar e levantar, é bizarro. Para caminhar e fazer um movimento de braço era uma dor absurda. E no 4º dia eu fiz uma caminhada de 6 quilômetros. No 5º dia eu corri 3 quilômetros e caminhei 3. Depois eu caminhei 1 e corri 4. E assim eu fui evoluindo. Com 2 semanas eu corri 20 quilômetros e com 3 semanas eu corri a maratona. Depois da maratona eu fiz um vídeo fazendo flexões de braços, flexão total de braços, e mandei pro médico e foi bem legal, porque aí eu falei, mostrei o vídeo para ele, falei, você acha que eu já estou recuperado? Eu fiz uma maratona final de semana e agora estou fazendo flexões de braços. E ele disse, é impossível fazer o que você está fazendo, porque nenhum adulto calcifica uma fratura completa com tão pouco tempo com tão pouco tempo de recuperação. E fazer flexões de braço é impossível. E aí ele disse, eu não sei como você fez. E eu digo, não foi algo místico ou sobrenatural, foi um negócio totalmente biológico, que eu arquei com a responsabilidade, arquei com as consequências. Eu senti muita dor para fazer isso, eu sentia muita dor para correr, o movimento de ombro criava muita dor, só que o que acontece? Quanto mais dor você sente em alguma região do teu corpo, mais a tua atenção vai para essa parte que está doendo tanto. E aí, tanto que você sente a parte machucada latejando, você sente ela aquecer, ou seja, tem mais fluxo sanguíneo, fluxo energético na área machucada. Então, o que acontece? Se tem mais fluxo sanguíneo, tem mais oxigênio e mais nutriente. Quanto mais oxigênio e mais nutriente, mais rápido a lesão se cura. Isso é um negócio bem simples de entender. Só que você tem que estar disposto a arcar com as consequências. Doeu muito, muito, muito. Corria lágrima do olho de tanta dor. Mas valeu a pena. Com 5 semanas eu fiz o triatlo, eu nadei 7 km e 600 e recém saído de uma fratura que eu não deveria nem ter calcificado, que é tirar, fazer força, né? Então vale totalmente a pena. E isso no livro Biologia da Crença, o Bruce Lipton mostra vários casos nessa linha, nesse sentido, de pessoas que fizeram a mesma coisa. Então, quando você tenta evitar um machucado, por exemplo, um problema biológico, problema de saúde, você faz com que aquilo dure durante muito mais tempo. Se você sente uma dor de cabeça, e você vai lá e toma um analgésico para dor de cabeça, você está tratando o sintoma e não a causa. E se você trata o sintoma, a causa continua lá. Aí, tipo, beleza, não sinto mais, mas o que está causando a dor de cabeça, por exemplo? E é lá que você precisa mexer, ali que você precisa trabalhar. Não é difícil de entender essas coisas, mas a problemática é quando a dor surge, o que você faz? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou lembrar de quem é, que é: o que importa numa guerra é o que você faz quando a dor chega. Se a dor que você sente é o suficiente para te fazer parar, é bem provável que você leve um tiro na testa e acabe o teu caminho por ali. Mas se a dor que você sente é pequena comparado com o teu objetivo, talvez você leve muitos tiros e ainda assim você não pare no meio do caminho. E essa é a maneira que eu gosto de agir. Outra referência que eu curto muito, e todo mundo que me acompanha já sabe, que é a história do Dean Karnazes, né, que é o grego que foi naturalizado não, ele vive nos Estados Unidos,
e que é o cara que me inspirou a fazer as ultradistâncias, né? Como eu sempre digo, as coisas só existem quando você olha para elas. Eu não sabia que existia a ultramaratona, eu não sabia que existiam corridas de 100 km, de 300 km, de 1000 km, não sabia. Isso era tudo desconhecido para mim. Então eu nunca tive o ímpeto de buscar algo desse sentido. Eu sabia que existia uma maratona e pensava que maratona era o ápice e tal, né? E vivia com essa crença. Então eu estava formado desse jeito, que maratona é o limite da resistência humana, e acreditava que isso era verdade e ponto. Quando eu conheci a história do Jim Karnazes e vi todas as façanhas dele e tal, e no livro ele narrava a corrida de 300 quilômetros, pensei, cara, que extraordinário, eu não sabia que o ser humano era capaz de fazer isso e tal. Então, fiquei altamente mexido com isso e pensei, porra, se alguém é capaz de fazer, então eu posso fazer também. Isso é uma verdade absoluta. Se alguém é capaz de fazer, o outro é capaz de fazer também, igual ou melhor. Porque enquanto a gente não sabe que uma coisa existe, a gente trata aquilo como impossível ou como invisível. Mas quando alguém conseguiu fazer, esse alguém está fazendo um bem para toda a humanidade, porque ele está criando uma perspectiva de configuração e de reprogramação mental para que outras pessoas possam desenvolver aquela habilidade. Quando um ser humano faz uma coisa em um lado do mundo, de alguma forma, algum outro ser humano vai fazer a mesma coisa de um outro lado do mundo, sem nunca ter sabido que um outro existia. Dessa forma que, por exemplo, todo mundo sabe que existem as pirâmides construídas no mundo inteiro. As civilizações nunca se conheceram, mas encontraram o mesmo método para atingir o mesmo objetivo. Dessa forma que tudo no mundo funciona. Sempre que você cria alguma coisa, é gerada uma quantidade de energia e essa energia viaja pelo espaço e ela vai conectando e irradiando. E qualquer um que estiver aberto para receber essa energia vai receber aquela informação, aquela intenção. Não é uma mensagem direta, é uma mensagem subconsciente. A tua mente intelectual, racional e lógica não é capaz de compreender esse tipo de conectividade, mas a tua mente subconsciente, o você divino, está sempre pronto para isso. Todo mundo já experimentou isso, desse tipo de conectividade, de você pensar em alguém e a pessoa ligar para você ou você receber uma mensagem. É uma coisa que é comum, e só que quem está aberto para isso vai perceber e poder usar isso de forma positiva. Mas quem estiver dormindo, quem estiver inconsciente, literal ou não vai conseguir perceber que essas coisas existem. Então, por isso que vale a pena você seguir pessoas que fazem coisas absurdas, vale a pena acreditar em coisas absurdas, reais ou irreais, porque quanto mais a tua mente está pronta para aceitar o absurdo como parte da vida cotidiana, mais fica possível de você realizar feitos extraordinários ou façanhas absurdas dentro da tua realidade. E se você duvida de tudo, ou se você desconhece ou não busca coisas fora da tua gama intelectual, da tua gama rotineira, você está se fechando para qualquer possibilidade de construir algo novo, algo realmente extraordinário. E construir algo novo e realmente extraordinário não faz bem só para você, faz bem para todas as pessoas ao teu redor e faz bem para a humanidade. Porque quando uma pessoa é capaz de manifestar algo tão grande, outra pessoa vai ser capaz de fazer algo igual ou melhor. Não precisa ser exatamente do mesmo segmento, mas fazer algo grande, algo realmente novo. E dessa forma que a evolução humana tem se dado até hoje. Então, quando você, por exemplo, do Jim Karnazes, uma coisa que mexeu muito comigo era o estilo de vida, porque ele era um cara de 30 anos, ele começou com 30 anos, imagina. Ele já era casado, tinha 2 filhos pequenos, trabalhava 8 a 10 horas por dia. E é uma rotina complexa para você encaixar 2 ou 3 horas de treino diário, que seria o necessário para fazer ultramaratonas, né? E ele descobriu e usou uma estratégia simples, que era em vez de dormir 8 horas por dia, ele passou a dormir 4 horas por dia. Então sobraram 4 horas de atividade para ele. E ele fala, muito bem explicado, que não era fácil. Ele levou 1 mês para adotar essa nova rotina e poder se habituar com essas 4 horas de sono, mas ele se obrigava a levantar às 4 da manhã de qualquer forma. Ele disse que muitas manhãs ele passava como um zumbi, mas que isso foi necessário para reprogramar a mente dele, para ele ter o resultado que ele teve.
E se ele se tornou, e até hoje, ele é um dos maiores ultramaratonistas da história, é porque ele arcou com as consequências. E vale muito a pena conhecer esse tipo de história, porque é realmente inspirador. Da mesma forma que se você está me ouvindo e acha que esses absurdos que eu falo são inspiradores e podem ser agregados na tua vida, é isso que você precisa fazer. E outra história que é magnífica e vale muito a pena absorver e incorporar, é o livro Guerreiro Pacífico, que fizeram um filme que traduziram como O Poder Além da Vida. O filme ficou bem bom, porque é com Nick Nolte, né? Então é um baita ator e vale bastante a pena. A atuação dele é muito, muito boa, é muito significativa. E nos dois, eles falam mais ou menos como do Kung Fu Panda, de acreditar nos atributos internos. E a habilidade e aptidão que ele demonstra, que o personagem principal demonstra, é parecido, tem muito a ver com o que o Bruce Lipton fala. Não, mudar a tua biologia para se tornar aquilo que tu realmente deseja. Dessa forma, é a única forma de pensamentos positivos, de intenção positiva mudarem a biologia humana. Nesse filme é muito bem retratado a história do Dan Millman, que era um ginasta que fazia parte das competições de argola e estava buscando vaga para a Olimpíada. E tem um acidente e precisa transcender as limitações do acidente para ser capaz de atingir o objetivo dele. E aí tem a cena que ele acorda às 3 da manhã e ele vai para um posto de conveniência. E aí ele tinha dormido, enquanto ele estava dormindo ele sonhou que ele estava lá na argola, e quando ele saltou da argola ele pisou no chão e a perna dele quebrou em 1000 pedaços. Assim, como se fosse de vidro, assim, né? E aí ele lá gritando de dor, assim, botando isso no sonho dele, né? E aí via o cara que era o faxineiro com uma vassoura e uma pá e começa a varrer os pedaços da perna dele, assim, como se fosse lixo. E aí ele acorda assustado. E aí ele vai às 3 da manhã lá para a conveniência, comprar uma coisa para beber. E aí quando vem o cara atender, esse cara que estava faxinando, ele tinha um sapato diferente do outro, né? E aí ele ficou olhando pro sapato do cara. E aí quando ele vai na conveniência, o cara que vem atender tá com o sapato igual ele sonhou. E aí ele fica assim: poxa, o teu sapato é um diferente do outro. Ele diz: um é mais alto, porque a minha perna é diferente uma da outra. Aí o cara assim meio grosso com ele, aí ele fica. E aí o cara atende, ele sai e diz: boa noite. E aí o cara que atendeu foi pro lado de fora da conveniência, enquanto ele estava indo embora. Ele tinha ido correndo até a conveniência. E aí ele olha e o cara tá sentado no banco, aí o cara cruza a perna e tá aqui, né? Um velhão assim, cabelo branco e tal, e o cara tá sentado. Aí ele olha pra frente, e quando ele olha pra trás de novo, o velhão não tá mais sentado, ele tá em cima do prédio. E era 3, 4 metros de altura, e como que o cara saiu da cadeira e foi lá pra cima, assim, em um segundo? Aí ele: como é que você foi parar em cima? E fica assim, desesperado, e o cara não responde e tal, e ele vai embora. Aí no outro dia ele volta e ele vai lá e pergunta pro cara: como você fez aquilo? Aí ele fala: eu sou ginasta, ninguém consegue saltar uma altura daquela, e como é que você fez isso? Aí o cara assim: os gregos antigos eram ginastas, eles saltavam touros, e começa a filosofar para ele assim. Aí ele começa a chamar o cara de Sócrates. Aí ele diz: eu sei mais do que você pensa. Aí o velho olha e diz assim: e pensa que sabe mais do que sabe. É muito nos dedos, assim, sabe? Aí ele diz, o velho fala: conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Qual é a diferença? Você sabe limpar um para-brisa, né? Ele estava atendendo o carro, assim, né, o velho. Aí ele: sei, a sabedoria está em fazer. Aí joga o rodinho para ele limpar o para-brisa. Não adianta dizer que sabe, mostra que sabe, né? Pô, fantástico. E aí começa a dar nos dedos assim. E aí, quem é você? É tipo um filósofo de plantão? Aí ele diz: por que? Você precisa de filosofia? Aí ele diz: não, já tenho demais na escola Sócrates. Aí começa a chamar ele de Sócrates. E aí ele vai e o velho fala assim: última pergunta. Você é feliz? Aí ele: sim, o que felicidade tem a ver? Aí ele: tem tudo. Aí ele responde isso dizendo assim: minha família tem muito dinheiro, na faculdade eu só tiro 10, é muito fácil, e eu só durmo sozinho quando eu realmente quero. Aí o velho assim: e por que não consegue dormir à noite? Ontem você veio aqui às 3 da manhã e hoje de novo? Aí então só me responde: o que você vai fazer se você não conseguir entrar nas Olimpíadas? Aí ele: o quê? Aí ele não consegue, assim, né? Como assim? Aí ele: você já deve ter pensado nisso, né? Não conseguir entrar nas Olimpíadas. E aí o moleque fica puto, assim, né?
Aí ele diz, que é bem legal, ele fala: me responde uma coisa, você prefere ser alguém que sobe naquelas argolas e executa uma coreografia bem ensaiada, ou você prefere ser alguém que usa a mente e o corpo de uma maneira que a maioria das pessoas nem sonharia? Então eu vou treinar você para se tornar um guerreiro de verdade. Aí o guri fica assim, né? Aí já está com o olho cheio de lágrimas e tal, e vai embora. E é bem punk, porque é isso. Tipo, e não é usar a mente e o corpo, cara, é mudar a tua percepção sobre a realidade. Quando você muda a percepção da realidade, inevitavelmente o teu corpo vai mudar também, e o teu potencial de ação muda também. Então é um filme que vale muito, muito a pena. No livro é bem mais esmiuçado isso, só que essa narrativa do guerreiro de verdade, que é da onde vem a origem do guerreiro pacífico, né, é muito, muito forte, assim. E aí a problemática que acontece com ele, que é o Dan Millman, que é o que acontece com todo mundo, igual as pessoas que dizem que o Biologia da Crença é chato, é que ele vai lá e mostra o treinamento que ele deveria fazer para atingir o nível que ele disse que gostaria. Ele começa a mostrar o caminho e tal, e da evolução, do desenvolvimento, e ele começa assim, mas o que isso vai fazer com que eu seja um atleta melhor? Como eu posso ficar mais forte fazendo isso? E começa a duvidar daquilo que está sendo proposto. E aí ele não aceita, ele não quer mais fazer. E aí ele abre mão do negócio. E aí o Sócrates vai lá e, você não quer, vai embora. Vai embora, você que veio me procurar, não fui eu que fui te procurar. Né? Então, o que você realmente deseja? Né? E aí, quando a vida dele degringola toda, aí ele volta lá para pedir ajuda pro Sócrates, e o Sócrates bota a ordem na casa de novo, assim, né? Então, e aí tem uma parte também desse filme que é diretamente ligado com Biologia da Crença também, que faz uma ponte indireta ali de autocura e tal, dessas coisas em tempo recorde e façanhas absurdas, porque aí o moleque ele cai da argola e quebra a perna, ele cai de moto e quebra a perna igual ele tinha sonhado, quebrou a perna em 17 lugares. E aí eles cortaram ele da equipe da ginástica, então ele não ia mais para a Olimpíada. E todo mundo virou as costas para ele ficou sozinho. E aí sobrou só o Sócrates. E aí quando ele decide realmente desistir de tudo, Sócrates fala para ele: eu acho que você devia treinar para ir para a Olimpíada. Aí ele, mas tu me mostrou tantas outras coisas, além disso eu não preciso de uma medalha de ouro, não sei o quê. Aí ele fala: um guerreiro não desiste daquilo que ama, ele encontra o amor naquilo que ele faz. Cara, é muito porrada, sabe? Aí ele assim, mas tem uma barra de ferro segurando a minha perna no lugar. Ele diz: um guerreiro não procura a perfeição ou a invulnerabilidade, ele é totalmente vulnerável e essa é a sua maior força. E quando começamos? Não existe passado e não existe futuro. Se alguma coisa te prende, pega uma espada e corta e faz aquilo que tu realmente ama. E aí ele começa a se transformar no dragão guerreiro. Olha só como tudo vai linkando. É a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. E aí ele ensina o poder do momento presente para ele, de estado de presença plena. E aí tem um colega da equipe lá que tem um acidente, quebra a mão, e ele fazia aquele cavalo com alça, e o cara quebra a mão, e eles vão fazer um teste com os caras do cavalo. E aí ele fala: eu vou participar. Aí assim, você? Mas isso só faz argola e tal. Aí ele vai lá e faz o negócio, e ele faz a melhor apresentação de cavalo com alça que a galera viu, e todo mundo fica de boca aberta. E aí ele entende o que acontece quando ele está no momento presente e como ele é bem sucedido quando ele está nesse momento. E ninguém consegue acreditar, e ele volta para a argola e faz mais forte do que ele era capaz de fazer antes, e ele ficou com superpoderes. E todo mundo diz: cara, ensina essa mágica pra gente. Então as pessoas dizem que é uma mágica que ele aprendeu. Ele aprendeu com o velho do posto uma mágica. E aí ele fala: cara, não existe mágica. O que você precisa entender é que não se trata sobre os juízes, sobre o treinador, sobre ninguém. Você só precisa fazer uma coisa de cada vez, naquele instante que aquilo está acontecendo. E aí assim, mas ninguém consegue entender como você se recuperou tão rápido. Ninguém consegue entender como você faz o que você faz. Tem que ter um truque, entende? E o fato das pessoas não poderem aceitar que aquilo ali era real, já torna impossível que elas façam.
entende? As coisas só existem quando você olha para elas. Se você olha para o absurdo de forma natural, então o absurdo começa a fazer parte da tua vida. Mas tu olha para o absurdo como algo distante e intangível, então você nunca vai ser capaz de alcançar. Então, da mesma forma que você percebe isso num desenho animado, você ouve isso em artigos científicos, em um livro, uma publicação, e você vê isso num filme, e o filme é tão absurdo que a gente não consegue acreditar que ele é baseado na vida do Dan Millman. Ele é totalmente baseado em fatos, não acontece ao pé da letra, mas é baseado na história de vida, e é uma história tão magnífica que a gente duvida até que possa ser uma história real. Não é exatamente, não foi escrita exatamente ao pé da letra, mas inspirada na vida do Dan Millman, né? E é legal, e no livro fica muito bem retratado isso. E até quem puder assistir em DVD o filme, aí tem a entrevista com ele mesmo, já velho, contando a história, e aí fica bem mais impactante. Mas o que é mais relevante, de novo, sobre uma história, é como essa história, que é tão magnífica e absurda, de um personagem que é tão habilidoso, pode fazer parte da tua vida, pode ser incorporada dentro dos teus desejos e da tua capacidade de manter a perseverança tempo suficiente para atingir o resultado que você tanto deseja. Porque o questionamento master sempre vai ser: quanto o teu desejo é significativo para você? O que você está disposto a fazer para alcançar aquilo que você deseja? Quanto tempo você está disposto a suportar uma dificuldade para atingir a meta que você deseja? Não é o mesmo comportamento de um maratonista, ou de um ultramaratonista, ou de um Ironman. Sentir a dificuldade, matar ela no peito e aguentar tempo suficiente até que você possa atingir o teu resultado. Nessa história, o Dan Millman queria atingir o índice para a Olimpíada. E aí ele vai e tem uma fratura no meio do caminho do treinamento. Imagina, se ele perdesse a fé e a esperança nele mesmo e tivesse largado isso, ele nunca teria conseguido. Mas como ele usou o treinamento e a reabilitação pós-fratura para poder servir de treinamento e atingir a meta dele, assim foi feito. A gente sempre pode escolher ser uma vítima ou ser o que a gente quiser. Eu não aceito ser vítima, eu prefiro fazer o que eu quiser. E outro livro que eu gosto muito, que também são 3, não é um livro que são 3 volumes, é o Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch. Esse livro eu conheci, eu acho que eu era adolescente ainda, devia ter, uns 16, 17 anos, e é uma percepção maravilhosa. Eu gosto de dizer que é como se fosse o teu subconsciente falando com o teu consciente. E é como se tivesse você tolo, que duvida de tudo, que não acredita em si mesmo e que tem uma vida rasa, e você no mais divino que você pode ser, ou você, Deus, literalmente, que sabe todas as respostas e é capaz de tomar as decisões mais assertivas diante das maiores dificuldades ou dos maiores problemas da vida. E o Neale Donald Walsch escreveu isso de uma maneira muito bonita, onde ele traz os maiores problemas da humanidade e encontra as respostas mais assertivas e extraordinárias, que você jura que ele estava realmente falando com um ser superior que estava psicografando isso para ele, assim, de tão poderoso que ficou. E eles fizeram um filme contando a história do Neale Donald Walsch também, que é o Conversando com Deus, mas no filme eles mostram alguns diálogos dele com Deus, mas mostram muito como ele começou a conversa com Deus, né? Começou a ouvir. E é muito legal e significativo porque, assim, ele passou por muita dificuldade na vida, onde ele foi obrigado a perceber que a conduta que ele adotou como homem não era digna para atingir os resultados que ele gostaria. Então ele foi perdendo esposa atrás de esposa por traição e por enganação de N formas, o que acabou distanciando ele dos filhos, e ele acabou perdendo tudo e acabou ficando sozinho. E aí ele continuou mantendo o mesmo padrão de comportamento venenoso e autodestrutivo. E até que num desses momentos ele está dirigindo e ele tem um acidente de carro e ele quebra o pescoço. E aí ele não mexe mais o pescoço, bota aquelas mobilizadores no pescoço e tal.
E por conta disso ele acaba perdendo o emprego dele e não conseguindo outro trabalho. E quando ele está meses sem conseguir trabalho, ele perde o lugar onde ele morava de aluguel, ele é despejado e ele tem que pegar uma barraca e um saco de dormir e morar num camping junto com moradores de rua, e onde ele começa a catar latinha e para poder conseguir dinheiro para comer. Então ele começa a passar fome literalmente e vira um morador de rua. E quando o caos está instaurado e a vida parece que vai terminar ali, e ele orava pedindo para não morrer naquele lugar. E aí um dia chove muito, ele pega um monte de jornal e bota para forrar a barraca dele. E aí quando ele acorda, assim ele olha um anúncio de emprego no jornal. E aí ele vai no orelhão e liga pro anúncio de emprego. E aí a pessoa que atende diz assim: mas como você viu esse anúncio? A gente ia colocar esse anúncio no jornal só semana que vem. E aí ele: não, eu estou com o jornal aqui na minha mão. Ela diz: qual jornal? E aí quando ele olha o jornal, esse era um anúncio de anos atrás. E ele pegou e ligou, e ela falou: bom, mas já que você ligou, então vem aqui para a gente te conhecer e fazer um teste. E ele vai para lá e consegue um emprego. Olha que legal. E aí ele já começa a agir numa outra consciência. E aí quando ele consegue um emprego, ele consegue alugar um lugar para ficar. E quando ele vai dormir a primeira noite, e ele lá ainda espraguejando e reclamando da vida, ele ouve uma voz dizendo: você já teve o suficiente? Aí ele acorda, assim, isso era 4:01 da manhã. E aí: você já teve o suficiente? Aí ele acorda e: quem está aí? Aí Deus começa a falar para ele: você, durante a vida toda, você tem reclamado, você tem xingado e botado a culpa nos outros. Mas agora você está pronto para saber as respostas das perguntas que você tem feito? E Deus começa a falar, e ele vai e pega um caderno e começa a escrever as coisas, os insights que ele está tendo, e ele começa a escrever. E aí nisso, essa moça que atendeu ele na vaga de emprego, fica bem amiga dele, e ele começa a dar esses papéis, esses rascunhos, rabiscos para ela digitar para ele, e aí nisso ela começa a ver muito sentido naquilo e tal, e ela começa a dizer que as ideias dele estão mudando a vida dela, que ele tem ideias perfeitas, e aí ele começa: puxa, olha só. E aí ele começa a ouvir Deus falando: você está constantemente criando a tua realidade em tudo que você faz o tempo inteiro. E aí ele começa a perceber, literalmente, que, por exemplo, ele sendo uma pessoa mais organizada, ele respeitando mais as outras pessoas, a realidade dele começa a mudar, começa a ficar melhor, cada vez melhor. E ele vai se moldando e se aprimorando. É como se ele tivesse nascido aos 50 anos de idade, onde ele começa a se tornar tudo aquilo que ele sempre desejou, simplesmente por ele ter permitido que a consciência dele se manifestasse e ele fosse realmente capaz não só de ouvir, mas de agir de acordo com aquelas percepções e insights que ele mesmo estava manifestando. É uma coisa que acontece com a gente muitas vezes, e é uma coisa que Deus fala para ele assim: eu falo com todo mundo o tempo inteiro, com suas próprias vozes. A questão é, quem ouve? Não parece simples isso? Eu falo com vocês o tempo inteiro com suas próprias vozes, mas a questão é, quem ouve? A gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe o que é melhor e o que é pior pra gente. Porque a maioria das vezes a gente faz aquilo que é contra a gente mesmo? Porque que a maioria das vezes os nossos pensamentos, nosso comportamento são tão autodestrutivos e a gente continua alimentando isso como se fosse uma coisa boa? Esse é o desperdício supremo. E quanto a gente não puder matar no peito e assumir que essa é a nossa responsabilidade de ser congruente com aquilo que a gente realmente deseja e não andar na contramão da felicidade, na contramão do sucesso, na contramão da liberdade, na contramão do amor, não tem como a gente conseguir alguma coisa que seja realmente significativa, não só para nós, mas para toda a sociedade. Me diz uma coisa, Sr. Walsh. Eu vou te contar uma história. Eu não podia ter filhos, então eu adotei um filho. E eu amava ele com tudo que eu podia. E a gente decidiu que só ia contar para ele que ele era adotivo quando ele tivesse idade suficiente para entender. E ele era um menino doce, ele era bom na escola, ele era maravilhoso. Então, quando ele fez 14 anos, a gente contou para ele. E as notas dele caíram, ele começou a ficar agressivo, começou a se trancar no quarto e quase não falava mais com a gente. E ele disse que queria que a gente levasse ele para a mãe verdadeira dele. E eu falei que quando ele fizesse 18 anos, eu ia apresentar ele para a mãe dele. E há não sei quanto tempo ele fez 18 anos. E ele tinha uma moto. E quando ele fez 18 anos, ele morreu.
E então me diz, Sr. Walsh, que tipo de Deus generoso e bondoso faz isso com uma mãe? E aí ele dá aquele baque assim, né, que ele não esperava ser, né, atacado assim. E aí vem um insight supremo que não tinha como ele saber. Aí ele diz: ele morreu para que você pudesse cumprir a tua promessa. A mãe dele morreu dias antes dele. E ele morrer era a única maneira de conhecer ela de verdade. Putz, cara. E aí ele fica assim, aí ele fala isso e depois ele volta para a consciência, assim, né? Ele, cara, de onde surgiu isso, cara? E era verdade. Era verdade, não foi uma coisa que ele inventou para saciar a mãe. E ele não tinha como saber. E aí ele fica assim, todo mundo chora, porque, porra, todo mundo viu os prantos e o nervosismo da mãe. E a mãe aceitou aquilo também e ela se acalmou. O espírito dela ficou tranquilo, porque assim, cara, agora sim, agora está em paz. E essa conexão, tipo, tu não tem que ser uma pessoa especial para fazer isso. Tu só tem que estar aberto para esse tipo de mensagem surgir. É o que eu falei antes, quando alguém cria algo novo em algum ponto do mundo, alguém vai criar uma coisa igual ou muito parecida em outro canto do mundo. Sempre que você faz alguma coisa, uma atmosfera é criada, um campo energético é criado, e isso voa em velocidades que a gente não é capaz de compreender e acessa pessoas que estiverem prontos para se conectar com esse tipo de informação. Por exemplo, assim, em algum lugar do mundo tem alguém fazendo alguma coisa parecida com isso aqui. Entende? E assim, ó, a gente está criando um campo energético e está saindo muita coisa boa daqui. Então, pessoas que estiverem próximo ou estiverem abertos para isso vão receber esse tipo de intenção positiva de criação, de manifestação de algo divino. Entende? E aí a pessoa assim, cara, de onde surgiu isso? Porque foi criado. E ela vai criar algo também. E assim a gente vai melhorando o lugar que a gente vive. Esse é o grande valor de você estar aberto para o impossível, aberto para o absurdo, para o extraordinário, porque você permite que essa corrente do bem seja manifestada, de maneiras que a nossa mente racional, intelectual não é capaz de compreender. Mas o que tem acontecido, o que acontece muito mais, é o contrário. Pessoas lamentando, pessoas xingando, pessoas brigando, atacando, sofrendo voluntariamente, rejeitando coisas que são inevitáveis, entende? Sempre que você rejeita aquilo que é inevitável, você vai buscar sofrimento. E as pessoas alimentam o sofrimento, alimentam o sofrimento, alimentam. Tem uma coisa ruim acontecendo, todo mundo vai ficar falando daquele negócio, vai aparecer em todas as mídias e tudo é muito ruim. E aí é uma atmosfera venenosa e que contamina e as pessoas, ai, porque tá difícil viver esse ano, meu Deus, né? Ano passado, né? Esse ano que não termina, esse ano que não termina. Sim, cara, tu tá ali, Ctrl+C, Ctrl+V em coisa ruim, cara. Então, como sai alguma coisa boa dali, sabe? Fica complicado. E, cara, se tu tem a oportunidade, a opção de manifestar uma coisa positiva, que cresce, que floresce, que é frutífera, ou tu ficar jogando veneno em todas as pessoas ao teu redor, cara, eu acho que não é muito difícil fazer tomar essa decisão, fazer essa escolha, né, cara? Então... Cara, eu consegui lembrar do filme, eu lembrei do livro inteiro agora, é muito foda, assim, cara, muito foda. Tem as suas coisas. Uma parte dessa história que é legal, que é uma coisa que Deus fala para ele, que é: onde e quando você estiver separado da parte que eu sou, me chame, e sobre qualquer forma eu estarei lá. E essa afirmação de Deus é exatamente essa percepção desses filmes e desses livros que eu tenho falado. Porque se você está lúcido e acordado, você vai assistir um desenho animado e vai tirar uma mensagem para a vida, para que a tua vida seja melhor e que você possa mandar mensagens positivas para as pessoas que você ama. E se você estiver dormindo, você pode ler o livro com a maior sabedoria do mundo e ainda assim aquilo ali não fazer o menor sentido para você ou não ter significado para você. É exatamente isso. Outra coisa que Deus fala é: eu sei que isso que você está passando é difícil demais para você resolver, mesmo com todas as ferramentas que eu te dei. Mas você acha que esse problema é grande demais para mim? Você acha que esse problema é grande demais para eu resolver? Agora presta atenção nessa afirmativa.
E se não fosse Deus falando para você, e se fosse você mesmo matando no peito e assumindo que dentro de você tem todos os atributos para realizar qualquer coisa que você possa desejar, não seria tão magnífico quanto a própria voz de Deus? Porque você aceitar que Deus é capaz de fazer algo extraordinário, ok, porque Ele é Deus, mas aceitar que você mesmo é capaz de fazer algo extraordinário é muito mais significativo, não é? E ainda assim, quando você fizer, você não precisa assumir o crédito, você diz, não, essa foi a vontade de Deus, simplesmente assim. Eu agora mostrei alguns livros, alguns filmes que podem servir de inspiração, de bagagem, de embasamento para que você seja capaz de realizar tanto façanhas esportivas quanto melhoramento na tua vida normal, na tua vida corriqueira, tanto no trabalho quanto no relacionamento pessoal. Mas você percebe que não é só e exclusivamente sobre esporte. Sempre é uma via de mão dupla. Aquilo que te fortalece no esporte vai sempre alimentar a tua vida para que a tua vida seja mais plena, mais feliz, melhor. E você tendo uma vida plena, feliz e melhor vai fazer com que, inevitavelmente, o teu desempenho no esporte seja assim também muito bom. E não são só esses, né? Tem uma gama absurda de livros e de filmes. Eu poderia ficar aqui um ano inteiro passando referências literárias e referências cinematográficas, mas eu acho que agora, depois de ver alguns exemplos, você já é capaz de encontrar os filmes que você já assistiu ou nos próximos que você vai ver, encontrar o sentido, um significado que você possa usar no dia a dia e fazer a tua vida ser muito melhor e melhorar até o tipo de conversa que você tem com as pessoas que você se relaciona, né? Então, isso já dá uma alegria bem grande de você poder ter conversas um pouco mais profundas com pessoas que realmente são significativas e começar a usar um filtro melhor para não ficar passando mensagem de negatividade, de sofrimento, de reclamação e ser só mais um ser queixante ao invés de ser um ser criativo e construtivo, né? Então, se isso fez sentido para você, eu espero que você continue seguindo e assistindo os meus vídeos, o meu conteúdo, e que você compartilhe isso com as pessoas que você ama, que você acredita que esse tipo de assunto vai fazer sentido, e desafie as pessoas a olharem para o mundo, para os filmes, para os livros, com um olhar um pouquinho mais afinado, e tenho certeza que você vai melhorar não só a tua vida, como o delas, e de contrapartida vai melhorar a minha também, porque a gente vai junto criar uma sociedade muito melhor. Obrigado de coração. E se eu puder ajudar de alguma forma, pode me chamar que eu vou ficar muito feliz em te conhecer e poder ajudar você a realizar aquilo que você realmente deseja.